Voltando aqui, pessoal, vamos falar agora das ações administrativas referente ao licenciamento ambiental, certo? O licenciamento ambiental ele está previsto como uma competência estadual do órgão ambiental, né? No caso da Agência Estadual do Meio Ambiente, que é uma autarquia, é da administração indireta, então compete a ela. A gente está vendo aqui a Lei Complementar 140 2010, 2011, que fala, são ações administrativas dos estados. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ressalvado o disposto no parágrafo, nos artigos 7º e 9º. Por quê? Porque aqui a ação administrativa é do Estado e ela é chamada de competência residual. Nessa questão ambiental, especificamente, a competência estadual é residual. Por quê? Porque tudo que não tiver no artigo 7º, que é a competência da União, e tudo que não tiver no artigo 9º, que são as competências dos municípios, é competência dos estados. Isso está na Lei Complementar 140, de 2011. Continuando aqui, a gente está no tema licença ambiental e a gente vai ver o que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem um conceito bem definido na Resolução CONAMA 237, de 97. Diz essa resolução que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação. Então, de cara a gente vê aqui, ó, localização vai se dar por meio de uma licença prévia. Instalação vai se dar por meio de uma licença de instalação. Ampliação e operação vai se dar por meio de licença de operação. É o chamado sistema trifásico de licenciamento. No entanto, é bom saber que não existe só o sistema trifásico, LP, LI e LO. Existe um sistema que é único. Por exemplo, a licença simplificada, ela abrange a LP, a LI e a LO. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre ela. Então, veja só. Localização, instalação e ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. E já a licença ambiental, o que é a licença ambiental? Também essa resolução CONAMA 237 traz uma definição bem completa do que é a licença ambiental, começando a dizer que é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas. Aqui a gente vê o poder de polícia do órgão ambiental na emissão de uma licença ambiental, que a gente vai ver mais na frente. Trata-se de um poder preventivo para que não ocorra danos ao meio ambiente. Certo? Então, condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. A desobediência dessas condições, dessas restrições, dessas medidas pode acarretar a revogação da licença. Isso também a gente vai vendo mais na frente. Agora existe lá, a gente viu que existe a licença ambiental e a autorização ambiental. E qual a diferença das duas? Existem diferenças, existem sim, são diferentes. A licença ambiental ela é chamada um ato vinculado. A administração tem que conceder, desde que, logicamente, que o empreendedor cumpra todas as normas ambientais e as demais normas que incidam sobre aquele empreendimento. Então, a gente vai ter que conceder. Mas se ferir a lei ambiental em algum aspecto, o órgão ambiental não é obrigado a dar. Ela vai ter que fazer uma readequação do projeto para poder ganhar a licença. Então, ato vinculado. Ele é definitivo, pode ser revogado, né? Nesse caso também há a possibilidade de indenização por parte do Estado, indenizar quem recebeu. Né? Ela não é um ato irrevogável, né? Por ser um ato vinculado não quer dizer que seja irrevogável. O direito que se tem ali é um direito subjetivo, ou seja, não há discricionariedade na administração. Se ele cumpriu a lei, ele vai ter a licença dele. Todos os parâmetros legais. Se ele não cumpriu, ele não vai ter. Já a autorização não. A autorização ela pode ser revogada a qualquer tempo. Ela é chamada de caráter precário.
Não há direito subjetivo à sua obtenção, não há direito subjetivo. Quer dizer, o empreendedor pode não ter essa autorização e ele não tem que contestar. Por quê? Porque o ato é discricionário. A administração pode ou não dar, certo? É chamado juiz da admissibilidade da administração, né? Ele vai ver a oportunidade e a conveniência de se dar essa autorização. Também pode ser revogada a qualquer momento pelo poder público sem que isso gere indenização a terceiros. Bem, entre as principais características avaliadas no procedimento do licenciamento ambiental, a gente ressalta o potencial de geração de líquidos efluentes, despejos e efluentes, os resíduos sólidos, a emissão atmosférica, os ruídos e também o potencial de riscos e explosões de incêndio e de incêndios. A gente já viu do que se trata a licença prévia. A gente não viu do que se trata, mas a gente viu que existe a licença prévia, né? Ela é concedida na fase preliminar do empreendimento. Você tem uma licença prévia, você não consegue fazer nada. Esse terreno aqui pode ter uma licença prévia para se instalar algum depósito aqui, alguma fábrica, algum empreendimento que seja licenciável, mas ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele só vai fazer, de fato, quando tiver a licença de instalação. Aí ele vai poder construir. Porque a licença prévia, ela permite apenas, ela aprova apenas, a concepção e a localização e atesta o que? A viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem emitidos nas próximas fases de sua implementação, que é o quê? Que é a licença de instalação. E já a licença de instalação, essa sim autoriza, ela autoriza o início da implementação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Essa sim. Tem um LI, já pode começar a fazer o empreendimento. Só que o empreendimento só vai poder operar bonitinho, lançando essa chaminé aí, como a gente está vendo nesse caso da refinaria, depois que tiver uma licença de operação. Que, digamos assim, daquele sistema trifásico, LP, LI e LO, é a última. É a última licença do empreendedor. Ela autoriza o início da atividade do empreendimento ou da pesquisa científica após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionante determinado para a operação, conforme disposto nas licenças anteriores. Tem que cumprir todas as exigências da LP, da LI, para poder chegar na LO. Continuando nosso papo aqui, a gente veio para a autorização e traz o conceito de autorização ambiental. Interessante, a gente já viu que ela é algo precário. E a própria lei conceitua assim, autorização ambiental. Autoriza precária e discricionariamente a gente viu que a administração pública pode não conceder, dado que é um ato discricionário. Admite o juízo de mérito, né, da administração pública. Então, a execução de atividades que possam acarretar alteração ao meio ambiente por curto e certo espaço de tempo. Daí, a precariedade, porque vai ter um curto e certo espaço de tempo nesta autorização. Ela pode valer até um ano, mas ou até menos, né, mas deve considerar o cronograma do desenvolvimento da atividade. Tá bom? Ela também pode ser revogada, claro, por questão de conveniência e oportunidade, dado que a gente viu que é uma discricionariedade do poder público emitir ou não essa autorização. Como exemplo de autorização, a gente pode citar aqui o transporte de produto perigoso, a contenção aqui das praias, né, por meio de engorda de praia, a autorização para queima controlada, queima da cana-de-açúcar, por exemplo, ou então o corte e a supressão de vegetação nativa. Como a gente viu também, a gente tem a licença simplificada, que aqui você não tem aquele sistema trifásico. Aqui aquelas 3 fases estão condensadas numa só fase, que é uma licença simplificada, que ela é concedida para... Aqui você vê, localização, instalação e operação. Pronto, matou pelo próprio conceito de empreendimentos ou atividade de pequeno potencial poluidor ou degradador, conforme regulamentação. E o prazo para as análises desses pedidos de licenciamento? Geralmente 90 dias. Geralmente. Se envolver a RIMA, 12 meses. Existem prazos diferenciados? Existem. A gente vai ver no curso também, no decorrer do curso, que existem exceções a esses 2 prazos aqui que estou mostrando a vocês. E o cancelamento da licença? Pode ocorrer, desde que não se incumpra, ou então que faça falta descrição da informação nos documentos exigidos pelo órgão ambiental,
para a concessão da licença, ou então que gere graves riscos ambientais ou à saúde, também pode ser cancelada. Alteração do processo industrial sem que o órgão ambiental seja informado também pode cancelar. E outras exigências que o empreendedor não venha a cumprir. Pronto, minha gente, é mais um tópico que a gente vai ver no nosso curso de licenciamento ambiental. Tá bom? Por fim, para a gente finalizar aqui os nossos temas, voltemos aqui à questão da competência. A gente vê que temos a competência de exercer preventivo ou corretivamente o poder de polícia administrativa. O que é que diz a Lei Complementar 2011? Ela diz que compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade lavrar auto de infração ambiental ou instaurar processo administrativo para que a apuração de infração à legislação ambiental cometida pelo empreendedor ou atividade licenciada ou autorizada, né? Lavrar auto de infração, né? Devido ao quê? Devido a vamos dizer assim, esse descumprimento ou essa poluição. Vamos lá aqui, deixa eu colocar em tela inteira. Pronto. A Lei Complementar 140, ela diz que nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medida para evitá-la. Tanto o município quanto a União, quanto os municípios, quanto os estados, eles têm aí essa competência supletiva essa competência comum de agir para prevenir os danos ambientais. Agora, se o município licencia, o estado vai lá, faz a autuação dele e depois reporta ao município aquele tipo de autuação. É um procedimento que a gente vai ver na aula de fiscalização ambiental mais na frente. Como eu falei, né, as funções do poder de polícia são duas, a repressiva e a preventiva. A gente viu que a licença ambiental, ela decorre do poder de polícia do estado, polícia ambiental do estado. E ali a gente tem as condicionantes, as obrigações que devem ser cumpridas. Então, um exemplo de função do poder de polícia preventivo é a própria licença ambiental. E o repressivo? O repressivo é um auto de infração, é uma fiscalização preventiva, também é uma função do poder de polícia repressivo dentro do órgão ambiental. Existem alguns atributos do poder de polícia. Um deles é a discricionariedade, outro é a autoexecutoriedade e outro é a coercibilidade. O que é isso? A discricionariedade é a margem de liberdade quanto ao poder, ao exercício do poder, nos limites da lei, logicamente, né? Por exemplo, a gradação da multa, a gente vai ver lá na frente que a multa é de R$50 a 50 milhões. O poder público vai analisar direitinho e vai chegar no valor daquela multa. A autoexecutoriedade significa que o poder público não precisa pedir autorização ao judiciário para interditar uma área que está poluindo o rio, uma fábrica que está poluindo o rio. Ele não precisa, ele vai lá, interdita e pronto. E a coercibilidade, o administrado é obrigado a cumprir aquela determinação. Se o poder público fechou aquela fábrica que estava poluindo no rio e o administrado abriu novamente aquela fábrica e poluiu de novo, ele vai ter nova multa, vai ser embargado novamente e ele vai sofrer uma sanção mais dura. A gente tem o poder de polícia como órgão ambiental e a gente também tem o abuso do poder de polícia. Esse tema do abuso do poder de polícia, a gente vai ver bem especificadinho lá na nossa aula de fiscalização ambiental. Né? Existe tanto o excesso de poder quanto o desvio de poder. O excesso de poder, que é um abuso de poder, né? É um ato ilegal por vício de um dos seus elementos. Qual o elemento? A competência. É possível convalidar? É sim. Convalidar um ato é fazer valer aquele ato que até então estava inválido devido a um vício de competência, por exemplo. Aqui, o desvio de poder ou de finalidade também é um abuso de poder. E há um vício em um dos elementos do ato administrativo, no caso aqui, a finalidade. Certo? Aí, nesse caso, não admite convalidação, a gente vai ver mais na frente também. Na ação fiscalizatória, o poder público ele pode assegurar a entrada e permanência pelo tempo que se fizer necessário para ele fazer aquela fiscalização, aquela vistoria, nos estabelecimentos e propriedades públicas ou privados. E ele ainda pode requisitar um poder de polícia se achar que ali é uma área muito arriscada para ele. Então chama-se a polícia para acompanhar.
certo? O que é que ele pode fazer nessa ação fiscalizatória? Ele pode colher as amostras necessárias para análises técnicas, ele pode proceder a inspeções e visitas de rotina, ele pode verificar a observância de normas e padrões ambientais vigentes, ele pode lavrar notificações ou mesmo lavrar um auto de infração nessa ação fiscalizatória. Ele pode praticar também todos os atos necessários ao bom desempenho da vigilância ambiental do Estado de Pernambuco. Está assim na lei e assim se faz, certo? Das infrações administrativas ao meio ambiente, a gente tem aqui que o que é essa infração administrativa? É toda ação ou omissão que resulte, segundo a nossa lei 14.249, poluição ou degradação ambiental, inobservância de preceitos legais ambientais e desobediência às determinações de caráter normativo, certo? E também toda ação ou omissão que resulte de desobediência às exigências técnicas constantes das licenças, não cumprir as obrigações da licença, vai também ser enquadrado e vai levar uma multa, um auto de infração, um embargo da atividade, vai sofrer alguma penalidade. Sonegou dados também ou informações, também sonegação de dados vai ser considerado como infração administrativa ambiental. O descumprimento total ou parcial dos termos de compromisso também é. A criação de obstáculo ou dificuldade de ação fiscalizatória, quando você chega numa empresa, aí ele fecha tudo, parece que não está funcionando, ou então bota você na recepção e nenhum do responsável aparece, então tudo está obstando ou dificultando a ação fiscalizatória da agência. E também a prestação de informações falsas, descumprimento de intimação ou adulteração de dados técnicos. E, como eu já tinha falado, a imposição e degradação da multa, a gente não da penalidade, né? As penalidades, ela tem aquele atributo da discricionariedade e vai ser realmente discricionário ao quê? Alguns elementos dela. Por exemplo, o valor da multa. Vai ser discricionário porque vai ter toda uma análise, vai ver a questão econômica do infrator, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, os antecedentes do infrator, se ele é um infrator contumaz ou se ele é um primário. Tudo isso vai contar para a gradação da multa. E as sanções? Também pode ser reparar o dano, aplicar sanções cíveis e penais, que a gente viu que o empreendedor responde civil, administrativa e penalmente pelas infrações ambientais, certo? E elas podem ser punidas isoladas cumulativamente com as seguintes sanções administrativas. Advertência por escrito, a multa simples, como eu já disse, é de R$50 a 50 milhões. Também a multa diária. Também a apreensão dos animais, ele pode sofrer essa penalidade, a destruição e utilização de instrumentos ou produto, a suspensão de venda ou fabricação de produtos. Também ele pode sofrer embargo da área, da obra ou atividade, a demolição de obra, a suspensão parcial ou total das atividades, a suspensão ou cancelamento do registro, da licença ou da autorização, entre outras que a gente vai ver na parte de fiscalização ambiental. A prescrição das infrações ambientais prescreve 5 anos as infrações contra o meio ambiente, 5 anos, contado da prática do ato ilícito ou, no caso de infração permanente, continuada, do dia em que tiver cessado. Cessou hoje, conta-se a partir de hoje, 5 anos para frente. O que interrompe, o que prescreve, o que interrompe, o que suspende a prescrição. Suspende a prescrição, a duração, suspende a prescrição durante a vigência do termo de compromisso. Interrompe a prescrição, a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por objeto a apuração de infração contra o meio ambiente. Tá bom? Todo infrator ele vai ter direito à defesa dele, porque a gente tem aqui como princípio constitucional, contraditória e ampla defesa, então ele vai apresentar uma defesa administrativa na CPRH, no prazo de até 20 dias, alegando que não cometeu aquele ato, ou se cometeu, não cometeu daquela forma que o agente fiscal disse, e etc. e tal. Se a CPRH perceber que aquela historinha dele não condiz com a realidade, que sim foi a do fiscal, ele vai ter ainda direito a um recurso que vai para o CONSEMA, certo? Que vai para o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Para averiguar, apreciar esse recurso. Bem, é isso. Isso aqui é uma palhinha inicial do nosso curso, que vai ser muito maior que isso. Vai ser muito interessante, porque a gente, além dessa parte teórica, vai trazer uma parte prática, que vai tratar das questões que foram ao judiciário, que tiveram soluções. Aí vão ser nosso estudo de caso. E vai tratar também das questões relativas
às concurso público, tanto da CPRH como concursos federais, quando se tratar de leis federais. No mais é isso, convido vocês a participar desse curso e acredito que esse projeto já deu certo, tem tudo para melhorar. Vamos iniciar com essa ferramenta, com esse portfólio que é o licenciamento de fiscalização ambiental e em breve teremos outras carteiras aqui para a gente explorar. Abraço a todos e até nos ver